Vamos lá, pessoal. Gente, agora ficou faltando a gente falar a respeito da unificação italiana, né? Então, agora nós vamos começar a falar a respeito do processo de unificação da Itália. E aqui eu destaco para vocês a figura desse cara que vocês estão vendo aí, o Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini. Ele é o organizador de um movimento conhecido como Jovem Itália, tá? Movimento Jovem Itália, e ele é uma espécie de padrinho do processo de unificação, né? Porque a Itália, toda ela dividida em pequenos reinos, partes do território, inclusive sob controle da Áustria, partes do território sob controle do Papa, uma bagunça terrível. E esse cara aí, lá entre 1830 e 1848, tratou de organizar um movimento que era profundamente incentivado pela burguesia liberal italiana, aonde ele vai defender, inclusive, o estabelecimento de um modelo republicano. Tá? Então, nesse sentido, o Giuseppe Mazzini ele não viu a unificação se dar, né? Não viu a unificação italiana acontecer, mas há uma divergência entre ele e o resultado final da unificação, porque no final acabou se estabelecendo uma monarquia parlamentarista, tá? Mas esse é o padrinho, o grande defensor da necessidade da unificação, o líder do movimento nacionalista italiano, né? Ali na primeira metade do século XIX, e que se transformou numa espécie de símbolo desse processo. Qual que era a situação da Itália na primeira metade do século XIX? Qual que era a situação da Itália antes dos idos de 1850? Tá, pessoal? Vocês estão vendo o mapinha aí? Esse mapinha é muito interessante, porque apesar de você ter aqui uma faixa laranja um pouco difícil de distinguir. Mas, entendam que aqui você tinha um reino pobre pra caramba, chamado Reino de Nápoles e das Duas Sicílias. Esse reino era governado por membros da família francesa de Bourbon. Isso foi um arranjo datado lá dos idos do Congresso de Viena. Aqui você vai ter uma série de pequenos reinos mais ricos, né? Porque é importante frisar que aqui era muito pobre, aqui era mais rico, né? Então, o norte da Itália você tinha aqui 4 ou 5 reinos já bem mais ricos. Aqui você tinha o mais rico deles, Piemonte e Sardenha. Tá? Piemonte e Sardenha era o mais poderoso estado italiano, né? Então aqui você tinha reinos menores, mas também mais ricos, mais industrializados. Aqui você tinha um reino muito pobre, que era Nápoles e Duas Sicílias, e você tinha o território controlado pela Igreja Católica. Tá? O território que era controlado pela Igreja, que eram os chamados Estados Papais. Isso já tinha sido bem maior, viu, gente? Isso já tinha literalmente ocupado toda a parte central da Itália. Aqui, o Papa já tinha perdido um pouco desses territórios. E essa parte aqui em cor de rosa e verde eram áreas controladas pela Áustria. Isso aqui era parte do Império Austro-Húngaro. Tá? Então, a cidade de Veneza, olha que interessante, a cidade de Veneza, que é um símbolo da Itália, né? A cidade de Veneza que acaba sendo aí nossa, um dos grandes patrimônios culturais da humanidade, um dos grandes polos de atração turística, era, na verdade, controlado pela Áustria. Né? Então,
uma boa parte da Itália sob controle austríaco. Então, isso é bagunça, né? Era um reino, aqui tinha mais uns 3, 4, 5, mais 4, 5, 6 reinos, você tinha 6 reinos dividindo o território italiano e mais uma parte sob controle da Áustria. Tá? Os movimentos populares de 1830 e 1848 fracassaram miseravelmente, tá? Fracassaram completamente, não houve evolução. Não houve evolução, por quê? Porque esses movimentos acabaram sendo derrotados pela intervenção austríaca e pela resistência da Igreja Católica e desse reino pobre do Sul, que não queria ser incorporado pelos interesses do Norte. Tá? Que não pretendia ser. Então, a Áustria, Papa e esse reino do Sul aqui não aceitam o processo de unificação, cada qual pelo seu motivo, não quer perder seus territórios, não quer perder seu território, não quer ser submetido aos interesses dos estados mais ricos do Norte. Quando é que as coisas vão andar na Itália, pessoal? As coisas vão. Quando é que o processo de unificação realmente vai começar a evoluir? Quando esse caboclo, o nome dele é Camilo Benso, mas ele é muito mais conhecido como Conde de Cavour, ou Camilo Benso. Esse cara, ele vai cumprir na Itália um papel similar ao do Bismarck, lá na Alemanha. Ele é o Bismarck piemontês. O rei de Sardenha-Piemonte, Vítor Emanuel, o convida a se tornar primeiro-ministro de Piemonte. Ele era o sonho de consumo da burguesia industrial do norte da Itália, porque ele era um defensor feroz da monarquia liberal, copiando o modelo inglês. Tá? Então, para a burguesia italiana, esse cara caiu do céu. Tá meio gordinho aí, se cair do céu na cabeça de alguém mata, mas esse cara é tudo que a burguesia italiana quer para promover a unificação, porque essa unificação será naturalmente dentro dos interesses dessa burguesia. Esse cara vai conduzir a unificação de acordo com os interesses da burguesia italiana. Então eu posso dizer para vocês que, vamos lá, aqui no norte da Itália, que é a região mais rica, e pensando até mesmo nesses estados aqui, porque o Império Austro-Húngaro não era nenhuma maravilha, o Império Austro-Húngaro era uma porcaria desorganizada, bagunçada, uma porcaria. O Império Austro-Húngaro era um morto-vivo, né? Então, quem é rico nesses territórios aqui adora o Conde de Cavour. Qual é a penetração? Qual é a popularidade do Conde de Cavour nessa região alaranjada pobre, agrícola? É zero. A penetração desse caboclo aí é zero nessa região. Quem é Cavour? Ninguém. Cavour é ninguém. Se tem alguém aí no sul da Itália que pode mobilizar a população em favor da unificação, é esse caboclo aqui. Esse cara é conhecido, inclusive, no Brasil. Esse cara é Giuseppe Garibaldi. Tá? Giuseppe Garibaldi era um líder popular no sul da Itália, um homem que dedicou sua vida a combater a monarquia absolutista atrasada da família Bourbon, daquele reino, né? Naquele reino de Nápoles e duas Sicílias. Então, o Garibaldi é o principal líder popular do Sul. Se você pensar como formar uma Itália, tendo duas rivalidades assim, tão distintas, realidades tão distintas, isso só será possível porque, não esse aqui, desculpa, esse aqui foi atrás desse aqui e convidou ele para formar uma aliança, ele dizendo, isso será interessante para nós dois,
Então o Cavour vai atrás do Garibaldi, o Garibaldi que inclusive viveu muitos anos aqui no Brasil, fugido da Itália. O Garibaldi promete ao o Cavour promete ao Garibaldi que se eles se unirem e, consequentemente, formarem uma Itália, os camponeses do Sul serão grandemente beneficiados por esse processo, porque esse processo vai gerar desenvolvimento. Então, o Cavour vai prometer mundos e fundos para o Garibaldi, caso o Garibaldi mobilize esses camponeses do sul da Itália, que não tinham absolutamente nenhuma empatia, não tinham motivo para ter simpatia do pessoal dos ricos industriais do norte, porque a realidade entre eles era água e óleo, tá, pessoal? Então, o Cavour é quem vai conseguir convencer o Garibaldi a se unir aos interesses de Piemonte e Sardenha, a lutar pela unificação da Itália, tendo como cabeça do processo o rei de Sardenha e Piemonte, mentindo ao Garibaldi, afirmando que isso vai ser bom para o sul da Itália, para os camponeses pobres do sul da Itália. Muita gente fala que o Garibaldi era inclusive um pré-anarquista, era um republicano convicto. Nunca o Garibaldi teria apoiado uma unificação nos moldes que só atendem o interesse da burguesia industrial e da monarquia piemontesa. Nunca o Cavour, o Garibaldi teria apoiado uma unificação nesses moldes, tá, pessoal? Ele acabou sendo tapeado. Mas o que nos interessa é que haverá uma união de interesses entre Cavour e Garibaldi. E a partir daí, o Cavour ele vai fazer uma série de alianças internacionais, aproveitando as rivalidades europeias. Esse que é o jogo diplomático importante da época. Ele vai se aproveitar das rivalidades europeias. Então, a Áustria, o Império Austríaco, depois de 1848, o Império Austríaco passa a se chamar Império Austro-Húngaro, tá, pessoal? A Hungria foi elevada à condição de Reino Unido, porque em 1848 você teve um movimento independentista húngaro muito forte, que só foi derrotado pela presença russa. Então, na tentativa de acalmar esse grupo, acalmar a Hungria, os imperadores austríacos elevam a Hungria à condição de Reino Unido, daí o nome Império Austro-Húngaro, né? Como havia uma grande rivalidade entre a França e o Império Austro-Húngaro, o Cavour vai negociar uma aliança com o governante da França, que nessa época era um burrão chamado Napoleão III, né? O Napoleão III, então, vai se aliar a Piemonte numa guerra contra o Império Austro-Húngaro, tá? Então, entre 1559 e 1860, haverá uma sangrenta guerra nessa região, aonde os austríacos acabarão sendo derrotados, o que permitirá a Piemonte, olha o tamanho do território que Piemonte vai incorporar, tá? Olha o tamanho do território que Piemonte incorpora. Em pagamento pelo processo, como pagamento pelo apoio francês, os piemonteses cederam a região de Savoia e Nice. A região de Savoia, inclusive, era a região de nascimento do rei da Itália. Com muita dor, ele cede essa região aos franceses. Então, Savoia e Nice são cedidas pelos italianos aos franceses como paga pelo apoio. O Giuseppe Garibaldi, com financiamento piemontês, desembarca na Sicília e, ao mesmo tempo, notem aqui, os seguidores de Giuseppe Garibaldi, eram chamados de camisas vermelhas, vão atacar pelo sul esse reino, né, o reino de Nápoles e das duas Sicílias. Eles vão atacar pelo sul, os piemonteses vão acabar atacando pelo norte e o reino será também incorporado. Então, olha só que interessante. Em 1860, com a derrota da Áustria, que é quem apoiava a existência desse reino paupérrimo aqui, você terá a primeira configuração da Itália. Nós teremos uma unificação do norte rico com o sul pobre. O problema é que a igreja controlava uma vasta área, estão vendo? Isso aqui é o joelho dessa perna.
que é a Itália, né? O joelho dessa perna são os territórios que pertenciam à Igreja Católica. Os piemonteses e o Giuseppe Garibaldi desejavam a incorporação desse território à Itália. O Papa, ele não aceitava entregar essa região de forma alguma. Então, o que acabou acontecendo? O governo francês, liderado, lembra que eu falei que o Napoleão não era mais inteligente, Napoleão III. O governo francês sai em defesa da igreja e envia tropas até essa área para garantir a manutenção desses territórios controlados pelo Papa. Então, a unificação não se completa. A unificação não vai se completar. Por quê? Porque a França pisou no tomate e não apoiou os italianos a incorporar essa região. Tá? E porque a Áustria ainda conseguiu manter essas áreas aqui. Tá? Então, isso aqui faz parte da Itália? Não, porque pertence ao Papa com apoio da França. E isso aqui não faz parte da Itália, porque está sob controle do Império Austríaco. Né? É só em 1866 que nós vamos ver aí um passo além, né? Um passo além. Em 1866, você tem a Guerra Austro-Prussiana, aonde a Prússia derrota o Império Austro-Húngaro, impõe aos austríacos uma derrota terrível, né? E se aproveitando da derrota austríaca, os piemonteses ocupam essa área verde aqui. Tá? Então, essa é a área que os piemonteses ocuparam graças à derrota dos austríacos em 1866 para a Prússia. O que o mapa não mostra é que piemonteses e garibaldinos, garibaldenses, garibaldósculos, o pessoal de Piemonte, apoiados pelo Giuseppe Garibaldi, ocupam essa área roxa, sendo que o Papa manteve para si apenas o controle da cidade de Roma. Tá? Então, em 1866, o território que a igreja controlava também praticamente desaparece. Fica apenas a cidade de Roma, onde havia um contingente de tropas francesas e que os piemonteses não arriscavam atacar para evitar uma guerra contra a França. Mas em 1866, esse território aqui é incorporado ao país. Fica de fora Roma e essas duas áreas aqui, nesse cor-de-rosa, né? Meio cor-de-rosa aqui. Tá? Essa cor de burro quando foge aí, mas parece um cor-de-rosa. Tá certo, pessoal? Em 1800, quando é que se dá a conclusão do processo? Em 1870. Tá? Em 1870, a França é derrotada na Guerra Franco-Prussiana e as tropas francesas que estavam acantonadas em Roma são levadas embora. Quando as tropas francesas são levadas embora, os piemonteses ocupam a cidade de Roma, que será declarada a capital da Itália. Então, Roma é capital da Itália desde o ano de 1870, tá, pessoal? Então, inclusive o Papa excomungou o rei da Itália. O Papa declarava que Roma era igual Meca, era a cidade sagrada do cristianismo e que, portanto, Roma deveria se manter independente, né? Então, Roma, e aí o governo italiano falou, não, a cidade mais tradicional da Itália é Roma, Roma é a capital do país. Então, o Papa fica entrincheirado dentro da área do Vaticano, que é uma área bem pequena mesmo, né? Fica lá entrincheirado, e começa uma briga diplomática, né, entre italianos e o Papa, entre o governo italiano e o Papa, aonde o Papa exige a cessão da cidade de Roma à igreja e o governo italiano exige que a igreja reconheça Roma como capital da Itália. Essa briga, chamada de questão romana, só vai ser resolvida em 1929. Vai levar 59 anos para ser resolvido. Tá? É só aqui, ó, Tratado de Latrão, de 1929, quando Mussolini, fascista, o líder fascista, que era muito amigo do Papa Pio XI, o Papa Pio XI admirava muito Mussolini pelo anticomunismo feroz de Mussolini, o Papa era muito anticomunista, Mussolini profundamente anticomunista, os dois se unirão
para resolver essa questão romana através da assinatura do Tratado de Latrão, aonde a Igreja reconhece a Roma como capital da Itália e Mussolini reconhece o Estado do Vaticano. Portanto, é criado um micropaís independente, atendendo aí razoavelmente aos interesses da Igreja de não estar submetida diretamente ao governo da Itália. Tá? De ter autonomia política em relação ao governo da Itália. Então, o Tratado do Latrão, 1929, põe fim à questão romana. Tá, pessoal? Essas duas regiõezinhas aqui permanecerão sob o controle da Áustria até o final da Primeira Guerra Mundial. Termina a Primeira Guerra Mundial, a Itália toma essas regiões. Então, isso era chamado de Itália irridenta, né? Eram os territórios de fala italiana sob controle do Império Austríaco. Então, com a derrota do Império Austríaco, termina o processo de unificação. Então, só lá em 1919 que essas duas regiões são incorporadas, e aí você vai ter a Itália do jeitinho que ela é hoje. Ó, pessoal, problemas. Tudo aquilo que o Norte tinha prometido para o Sul, tudo aquilo que o Cavour tinha prometido ao Garibaldi não foi cumprido. Tá? Então, a estrutura latifundiária arcaica, excludente, aquela estrutura latifundiária que existia no sul da Itália será mantida, os níveis de pobreza continuarão assustadores. Então, assim, zero solução para os problemas dos camponeses do sul da Itália. Por isso que haverá uma intensificação da imigração de italianos do sul para a América a partir de 1870. O pessoal ficou naquela expectativa, ficou, nada foi resolvido, a solução foi fugir da Itália, por isso, e muitos, inclusive, virão ao Brasil. Tá certo, pessoal? Então, a unificação italiana, notem que é por partes, mas seguindo rigidamente os interesses da alta burguesia do norte. Tá? Então, estabeleceu-se o quê? Uma monarquia liberal, parlamentarista nos moldes ingleses. Tá certo, pessoal, gente? Então, muito obrigado e até nossa próxima aula.